Olá, estudantes da Rede Municipal de Paulista. Como é que vocês estão? Preparados para mais uma aula? Eu sou a professora Aline Ingrid e hoje, no nosso componente de Ciências Humanas, vamos ter aula de Geografia para a turma do terceiro ano. E o tema da nossa aula de hoje é Recursos Minerais e a Transformação da Paisagem. Vamos conhecer um pouco sobre o que é recursos minerais, alguns exemplos dele e qual é o impacto que tudo isso pode causar na nossa paisagem, na nossa natureza, tá bom? Então vamos lá? Recursos minerais. Tudo aquilo que é tirado da natureza, a gente pode considerar recursos minerais. Aquilo que é extraído da natureza. E através desses recursos, podemos produzir diversas outras coisas. Por exemplo, uma roupa que você usa, ela é feita de algodão. Tem outros materiais também. E aquele algodão, ele é tirado da natureza. Outro exemplo, um óculos. Para fazer a lente do óculos, eu vou precisar de produtos que foram retirados da natureza. Se você olhar ao seu redor, aí na sua casa, você vai encontrar diversos móveis e objetos que a sua matéria-prima, que é o seu produto inicial, ele foi retirado da natureza. Então, é necessário ter um recurso mineral para poder fabricar diversas outras coisas. E olha essa observação que eu vou ler para vocês. A crosta terrestre é constituída por uma variada quantidade de rochas, muitas delas formadas por minerais, que podem ser usados pelo homem em suas atividades produtivas. Os minérios contidos no subsolo servem de matéria-prima para a fabricação de inúmeros objetos. Então, olha só quantas informações a gente tem nesse texto tão pequenininho. Esses recursos, eles têm que ser extraídos do subsolo, tá? Então, é toda uma preparação, é toda uma atividade para que seja retirado esse recurso. E temos aqui também a palavra matéria-prima, né? Que, em resumo, é o produto inicial que você vai precisar para fabricar outras coisas. Por exemplo, deixa eu pensar, uma mesa que tem na sua casa, ou que tem na escola. Qual é a matéria-prima da mesa? A madeira, né? A gente precisa da madeira para produzir a mesa. E essa madeira, ela é retirada da natureza. Então, olha só como é que a gente depende tanto da natureza, dos recursos que a natureza nos oferece. Mesmo com tantas indústrias, com tantas fábricas e com tanta tecnologia, o ser humano precisa da natureza para extrair seus minerais, para utilizar os recursos que ela oferece. Observa agora essas 4 imagens que eu trouxe para vocês. Alguma outra vez você já viu algumas imagens parecidas com essas? Temos aí um mineral, né, que foi retirado e uma paisagem. Agora observa bem, na parte de cima como essa paisagem está e a diferença dela na parte de baixo. E a gente traz uma reflexão. Infelizmente, quanto mais vai se tirando, vai se extraindo esses recursos, mais a natureza ela é modificada, ela sofre essas alterações. Então, muitas vezes o ser humano ele acaba extraindo demais da natureza, extraindo além do que precisa e acaba modificando aí a paisagem, e são situações que infelizmente não tem como reverter. Então a gente tem que pensar sempre no consumo consciente, comprar só o que a gente precisa, ter em casa só o necessário, e se por um acaso a gente tem mais, muito mais, a gente pode doar para outra pessoa ou até vender. E evitar desperdiçar, jogar no lixo tanta coisa, porque se você
parar para refletir, se você parar para observar aí na sua rua, as pessoas jogam bastante lixo. Quando está chegando o dia da coleta de lixo, o caminhão passa cheio. E às vezes muito de tudo aquilo poderia ser reutilizado. E por que é importante falar sobre essa questão do consumo consciente, se eu estou falando de recursos minerais? Porque para poder produzir, para as fábricas poderem produzir, elas vão precisar do recurso mineral. Então, quanto mais as pessoas compram, mais recursos são extraídos da natureza. Por isso a importância de ter essa consciência, tá bom? E agora, você já viu esses materiais? Tem os dois materiais aí. Sabe de onde eles são extraídos? Por um acaso, alguma vez? Você já viu alguns desses? Eu não vou citar o nome deles, porque mais adiante na nossa aula a gente vai conhecer o nome e saber o que é que a gente pode fazer, o que é que se pode produzir a partir desses recursos. Então, ó, extraídos, a gente já está sabendo que é extraído da natureza. São produtos que vêm da natureza, mas o que é que a gente pode produzir? O que é que se fabrica com esses produtos aí? É o que a gente vai conhecer agora. Para que podem ser usados os recursos minerais? Bem, para produzir diversas coisas, para fabricar basicamente tudo o que o ser humano necessita usar no seu dia a dia, em fábricas, em ruas. Agora vamos lá, temos vários tipos de recursos minerais. Por exemplo, os recursos minerais metálicos, é o primeiro que a gente vai explorar. Trouxe apenas 3 exemplos para vocês de recursos minerais metálicos. O primeiro é o ferro. Olha uma rocha de início, como é que ela é. E com ferro a gente pode produzir ferramentas para o trabalho, peças de carro, peças de móveis também que tem na nossa casa. E ele de início é retirado da natureza dessa forma que vocês estão observando na primeira imagem. E aí passa por todo um processo para que possa se tomar forma, ser elevado a algumas temperaturas até alcançar o modelo do produto final que se deseja. E aqui no meio nós temos o cobre. Olha como ele é retirado da natureza. Entre diversos outros produtos que se pode fazer, eu trouxe como exemplo, ó, fios para energia elétrica. Ele é feito de cobre. Tem outros produtos também, mas eu trouxe para vocês apenas esse exemplo de fio para energia elétrica. E temos aí também um alumínio. Com o alumínio, você sabe aí na sua casa, será que tem alguma coisa que foi feita de alumínio? Panelas são feitas de alumínios. E aqui eu trouxe, ó, peças de carro também. Ele é um pouco parecido com o ferro, mas a questão do calor que cada um produz é diferente, tá? Então, observando os recursos minerais metálicos, você vai lembrar, quando você escutar recursos minerais metálicos, você vai lembrar do ferro, cobre e alumínio, entre outros exemplos também. Vamos conhecer agora outros tipos de recursos minerais? Esses são os não metálicos. Primeiro exemplo, o diamante, que pode produzir joias, mas também ele é usado na perfuração de poços. Numa pontinha da ferramenta principal, as pessoas usam o diamante para poder perfurar poços, entre outras coisas. E lembrando que o diamante é uma pedra bastante preciosa, bastante cara também. Para você ter um anel simples com uma pedrinha pequena de diamante, ele custa bastante caro, tá? Porque é um recurso que não é encontrado tão fácil assim na natureza, né? É difícil de ser encontrado o diamante. No meio nós temos como exemplo calcário. Essas pedrinhas aí, que ela pode ser usada na argamassa, utilizada no cimento, que a gente tanto usa, né? Na construção de casas, de lojas, de muros, consertos de chão, de avenidas também. É necessário do calcário. E temos também a areia.
vidros são feitos de areia, vasos também. Você sabia disso? Com a areia se produz, vários tipos de vidros, vários tipos de produtos também. Vamos agora ver os recursos energéticos fósseis. Essa palavra fósseis, a gente vai lembrar de que eles vão estar bem no fundo, lá no subsolo. Não é uma coisa que você cavando vai encontrar tão fácil, tá? Temos primeiro o petróleo. Através do petróleo a gente tem a origem da gasolina, do diesel e alguns produtos de plástico também. A extração do petróleo geralmente ela é feita em alto mar, precisa de muitos equipamentos para poder encontrar. Temos aí o gás natural, que entre diversas tantas funções usamos na nossa casa para poder cozinhar. O gás natural fica lá na cozinha e usamos no fogo. E temos também o carvão mineral, que serve também para quando a gente vai fazer aquele fogo de lenha, vai fazer aquele churrasco, é necessário ter carvão para que possa ter aí a fonte necessária de calor. Então são diversos recursos que a gente conheceu hoje, entre tantos outros que existem também, que eu não citei, que são retirados da natureza, que precisam dessa extração. Essa extração tem que ser feita. E olha mais outro exemplo que eu trouxe para vocês de transformação da paisagem. De acordo com o trabalho que o ser humano vai fazendo, a natureza ela vai sendo modificada. Olha como fica diferente esse local que eu trouxe para vocês, como era antigamente e como foi ficando ao longo do tempo. Como eu estava citando no início, quanto mais vai se retirando, mais a natureza vai se sentindo prejudicada. E são erros que não tem mais como consertar. Olha a diferença que ficou esse local. Os recursos minerais, como eu estava falando, ele não é tão fácil de se encontrar assim. Precisa ser feita a extração, as pessoas precisam cavar, precisam encontrar. E isso é um trabalho que existe há muito tempo atrás. Aqui no nosso país, que é o Brasil, né? Bem lá no início da história, quando os portugueses aqui chegaram, eles vieram em busca de pedras preciosas, como o diamante, por exemplo. E aí as pessoas precisavam fazer essa mineração para encontrar. E muitas vezes ficavam lá muito tempo no rio, procurando essas pedras preciosas, porque uma pepita de diamante ou de ouro valia muito dinheiro. Então, se desde o início da colonização do nosso país, essa extração já vem sendo feita, imagina como é que se encontra agora alguns locais. Bem difícil de se imaginar, né, gente? Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem fácil para vocês. Imagine que na sua casa tem uma plantação de flores. E tem uma pessoa que toda vez vai lá e retira uma flor. Todo dia quando passa, tira mais uma flor. E com o passar dos dias vai retirando, vai chegar um momento que não vai ter mais flor ali, né? Que vai ter que esperar chegar o tempo de que a flor volte a florir novamente. Da mesma forma acontece com a natureza. Às vezes o ser humano retira os recursos minerais, faz a extração, mas a diferença é que, na maioria dos casos, não tem como aparecer novamente, como uma flor, que a gente vai regar e esperar chegar o período certo para que ela possa nascer de novo. Na natureza não vai ter essa opção. Então, mais uma vez, a gente tem que lembrar do consumo consciente, de ter o cuidado em preservar a natureza, não deixar que ela seja tão modificada. Quando a gente constrói uma casa, a gente modifica a natureza, derruba alguma árvore, muda o tipo de solo. Então, a todo instante o ser humano vive modificando o ambiente em que vive modificando a natureza também. Sem contar que esses recursos que eu mostrei para vocês, eles são de suma importância para o nosso dia a dia. Precisamos utilizar o petróleo,
poder fazer a gasolina, entre outras coisas. O gás natural também, carvão mineral, areia, calcário, diamante, ferro, cobre, alumínio. Esses são só alguns exemplos de recursos que precisamos deles no nosso dia a dia. Se você olhar na sua casa, seus brinquedos, muito disso vai ter vindo dos recursos minerais. Então, se ele acabar, como é que a gente vai fazer? De onde é que a gente vai tirar para poder produzir mais? Então, vamos ter mais essa consciência, esse cuidado. As pessoas dependem dos recursos minerais, dependemos da natureza, não só em relação à alimentação que a natureza oferece, mas com os recursos minerais também. Construir um carro, uma televisão, uma moto, uma bicicleta, tudo isso precisa de recursos minerais, precisa do trabalho do ser humano com a natureza. Então, vale aí a gente lembrar sempre de respeitar a natureza, de ter um consumo consciente, de não comprar além do que a gente precisa e de tentar sempre reciclar, tá bem? Agora vamos para o nosso desafio de hoje? Vamos ver o que é que eu preparei para vocês. Responda: para que podem ser usados os recursos minerais? Falei para vocês na aula de hoje o que é recurso mineral, citei alguns exemplos e agora eu quero que você responda: você usa os recursos minerais para quê? Quais são os objetos, quais são os produtos que você precisa usar no seu dia a dia que necessita dos recursos minerais? Então você vai dar uma analisada, refletir um pouco, observar o seu redor, observar suas coisas e pensar de onde é que veio aquele produto, qual é a sua origem, qual é a sua matéria-prima. E aí você pode fazer em forma de tabela, tá bom? Por exemplo, você pode colocar recursos minerais metálicos e listar abaixo tudo que tem aí na sua casa, tudo que você usa que vem do ferro, que vem do alumínio. Pode falar dos não metálicos também. E aí você vai procurar na sua casa, será que tem alguma coisa que foi feita de diamante, de areia? E dos energéticos também, da questão do petróleo, do gás. O gás é o mais fácil, né? Porque se você for na cozinha, você vai encontrar o gás natural de forma bem mais prática. Então, quero que você tente fazer esse texto. Você pode também pedir ajuda a alguém aí na sua casa para que você possa escrever. Ou, se você preferir, desenhar o que tem na sua casa, quais são os produtos, quais são os objetos que foram feitos na sua origem de recursos minerais, tá certo? Cumpra bem aí o seu desafio, que na nossa próxima aula eu vou trazer uma relação do que eu também uso, que veio de recursos minerais. E aí, quando for na sua sala de aula, que a professora for falar sobre esse assunto, você já vai estar, bem craque, já vai estar entendendo tudo e conhecendo exemplos variados dos recursos minerais que a natureza nos oferece, que a natureza é perfeita, sempre bela, tá bom? Então não esqueça, cumpra o seu desafio, capriche. Se for desenho ou se for texto, capriche e manda aqui pra gente, tá certo? Espero você na próxima aula e a primeira coisa que eu vou fazer é perguntar sobre esse desafio. Um beijo e tchau, tchau!